Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 15. Assim está escrito: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre vaso escolhido. Em outras palavras, Deus escolhe servos para a sua obra. Aqui o relato traz diante de nós a afirmação que o Senhor Jesus fez diante de Ananias, quando para Ananias, Saulo era o mais novo convertido, alguém que Jesus tinha marcado o encontro com ele na estrada de Damasco e, portanto, agora o Senhor determina a Ananias que vai orar por Saulo. Para ele era o mais novo convertido, um novo crente, que a partir de agora estaria servindo a Jesus. Mas quando Ananias começa a questionar diante do Senhor com relação a Saulo, a sua vida anterior, ele não conseguia ter a expectativa, uma vez que o Senhor o tinha salvo, o que o Senhor poderia fazer na vida de Paulo e quais eram os planos de Deus para a vida dele. Então, Ananias, ele estava olhando para a vida anterior de Saulo. Saulo, o perseguidor, o cruel, o insensível, o homem bruto. Era isso que ele estava enxergando. Ele não conseguia enxergar de outra forma. Porque ele dizia assim, olha, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui em Damasco, tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então veja a visão que Ananias tinha com relação a Saulo. Era esta a visão. E para ele não tinha mudança nenhuma na vida de Saulo. Mas quando o Senhor o encarrega de orar por ele, o Senhor disse: vai, porque este é para mim, este Saulo, que você está dizendo isto, ele é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi, ele é escolhido. E depois Paulo disse que ele foi escolhido desde o ventre. Então a escolha de Deus é algo importante e maravilhoso. E agora estava com a conversão, Deus iria agora começar o seu trabalho na vida de Saulo, transformando-o em um Paulo, encarregando de responsabilidades diante da sua obra. E que utilidade maravilhosa teve Paulo no desenvolvimento da obra de Deus nos primeiros anos da sua existência. Que homem precioso diante de Deus, homem submisso, obediente, porém firme, convicto, disposto a tornar conhecido o nome do Senhor Jesus. Quem sabe, olhando para Paulo agora, pregando nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas casas, no navio, em todo e qualquer lugar, ninguém jamais poderia antever este trabalho sendo realizado por ele. Mas ali estava ele, não estava preocupado com as pessoas, com a quantidade de trabalho que cada um estava realizando para fazer a comparação de um com o outro, quem estava trabalhando mais. Não, Paulo se preocupava com o trabalho, com a tarefa que Deus havia entregue a ele. Era isso que lhe importava.
recebeu do Senhor algo importante e ele estava decidido a obedecer inteiramente aquilo que Deus lhe havia comunicado. Então nós encontramos aqui que é Deus quem escolhe homens para a sua obra, para o seu serviço. Ele escolhe as pessoas que ele quer. Como Jesus escolheu os discípulos, diz-nos a palavra que ele escolheu para si os que ele quis. Então, a vontade de Deus em escolher homens para servi-lo ao longo dos séculos. E nas Escrituras, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos encontrar várias pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Se olhar a olhos carnais, parece que não dá para enxergar nada de útil naquelas vidas, mas quando observamos que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, nós começamos a entender o trabalhar de Deus é algo que foge do nosso entendimento e nós podemos crer que é a mão do Senhor dirigindo todas as coisas. Então, observe quando o Senhor escolheu a Noé. Deus escolheu a Noé para um trabalho importante, porém difícil. Ele iria enfrentar todos os dias o escárnio, a zombaria, o descrédito, mas ele sentiu-se escolhido pelo Senhor, chamado para realizar uma obra específica. E ele manteve-se fiel àquilo que Deus lhe havia orientado. Diz-nos a palavra que tudo o que o Senhor exigiu ou determinou a Noé, ele fez conforme lhe fora dito. Ele não ficou a desejar e ele não fez nada além do que Deus lhe havia ordenado para fazer. Então, um homem escolhido por Deus, capacitado por Deus, ele vai saber se posicionar diante do Senhor e realizar um trabalho que ele recebeu do Senhor e ele vai dar conta ao Senhor no desempenho do trabalho que ele recebeu e que o nome do Senhor possa, com a realização daquele trabalho, ser então glorificado. Com Noé aconteceu assim. Com Abraão, quando Deus chama Abraão, Abraão era de uma família idólatra, mas o Senhor o chama e manda que ele saia da casa de seu pai, da sua parentela, da sua terra, que ele abra a mão de tudo aquilo que o prendia àquele lugar e que ele fosse para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. Abraão, no caso primeiro, sentiu-se impulsionado pelo chamado, pela escolha de Deus para a sua vida e decidiu obedecer. E a felicidade de Abraão foi em obedecer o chamado de Deus. Diz a Bíblia, ele pela fé, ele obedeceu e pela fé ele saiu sem saber para onde ia, mas crendo naquele que o havia chamado, escolhido e vocacionado, ele estava ali para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E quando nós olhamos a relação de Abraão, com Deus, a ponto de ser chamado Abraão, meu amigo. Veja o relacionamento como ele se aprofundou de tal maneira de Abraão com Deus, Deus com Abraão, que se tornaram amigos. E quando o Senhor foi para fazer a destruição de Sodoma e Gomorra, ele disse que não faria nada sem que antes desse ciência ao seu amigo a Abraão. E pela intercessão de Abraão, a vida de Ló foi salva, porém Sodoma e Gomorra foi destruída por consequência dos seus pecados. Mas já observamos aí dois homens que foram escolhidos por Deus, viveram o seu tempo, desenvolveram na sua época
o que Deus deu a eles para realizar e foram bem-sucedidos e os seus nomes ficaram marcados. Noé é chamado o pregoeiro da justiça. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Lá mais na frente, o Senhor vai escolhendo pessoas em todo o tempo. Ele não fica sem alguém que ele possa usar no tempo e no espaço que ele permite. O Senhor levanta a Moisés. Moisés, desde o nascimento, passa por dificuldades muito grandes, por perseguições, ameaças de morte, mas Deus guarda, Deus preserva, Deus mantém. E ele é instruído no palácio de Faraó, em toda a ciência do Egito. Depois ele vai ser treinado no deserto de Midian, e depois do deserto, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, agora o Senhor Deus o chama e encarrega ele de livrar o seu povo. Moisés foi o libertador escolhido por Deus para realizar aquele importante e maravilhoso trabalho. E quando vemos ele indo de encontro a Faraó, falando as palavras de Deus, ora Faraó cria, ora ele descria. E foi assim, até o momento em que não teve outra oportunidade, e Deus então tirou o seu povo com mão forte, com braço estendido, e levou a atravessar o Mar Vermelho. Isto Deus fez através de Moisés. Por 40 anos, ele esteve à frente daquele povo, ouvindo de Deus e transmitindo para aquele povo. Moisés foi fiel como servo do Senhor em todos os seus dias. E Moisés é chamado o homem mais manso da terra, a quem Deus falava com ele boca a boca. Não tinha distância entre Deus e Moisés. Então Moisés foi alguém escolhido por Deus. Nós vamos observando depois, Deus escolheu Josué como substituto de Moisés. Não foi Josué que se candidatou. Não foi Moisés que disse, eu quero Josué no meu lugar. Não, foi Deus quem escolheu. A escolha de Deus é algo soberano. Só Ele tem este poder de escolher a quem Ele quer para a função que Ele quer. E Ele escolheu, então, Josué para dar continuidade ao trabalho de Moisés e levar o povo a implantar-se na terra prometida, a terra de Canaã, vencendo seus inimigos e estabelecendo ali a sua moradia, porque aquela era a terra que Deus lhes havia prometido. Quando passa determinado tempo, nós encontramos que quando Eli não estava atento à vontade de Deus, Deus permite que Samuel venha à existência, a mãe o entrega ao Senhor e ele é colocado no templo ao lado de Eli, e quando passa o momento em que Deus permite que ele seja instruído e treinado, o Senhor Deus então escolhe a Samuel e o coloca no lugar de Eli e opera através da vida de Samuel, da lealdade, do temor, da fidelidade, da seriedade de Samuel. O Senhor Deus usa ele de maneira poderosa como profeta, como sacerdote e como juiz. Ele exerceu um trabalho muito importante. Ele era conhecido na cidade. Quando alguma coisa acontecia, disse, vamos, aqui na cidade há um homem, e tudo quanto ele diz, sucede infalivelmente. Como quer dizer? A palavra de Deus na boca dele é a verdade. E quem era este homem? Era Samuel. Deus escolheu Samuel, e Samuel viveu na direção de Deus. Com o passar do tempo, o Senhor Deus escolheu Davi e disse a ele, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi procurado, escolhido pelo Senhor e colocado no reino, quando não tinha
nenhuma estirpe da família, nenhum ramo da linhagem de Davi que pudesse assumir o trono de Israel. Porém, o Senhor Deus é quem escolhe, e ele escolhe segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Ele escolheu Davi, e Davi foi bem-sucedido nas mãos do Senhor. Quando chega aos profetas, nós temos o profeta Elias. Que profeta gigante, corajoso, usado por Deus. O Senhor o escolheu para aquele trabalho. Na sequência, colocou Eliseu no lugar de Elias. E por aí foi. Depois veio Isaías. Quando da morte do rei Uzias, Deus se apresenta a Isaías e purifica-lhe e dá a ele o ministério profético, e ele foi grandemente usado pelo Senhor. Jeremias foi outro que Deus disse que escolheu desde o ventre, e que ele era como torre forte diante das nações, que ele deveria falar a palavra de Deus. Ele foi fiel, Deus o abençoou. Ezequiel, um profeta usado pelo Senhor. Daniel, tantos outros também que foram usados por Deus. Homens escolhidos por Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem investe na posição, no trabalho que cada um vai fazer. Eles recebem diretamente de Deus o que fazer, onde fazer e como fazer o trabalho que Deus confiou a cada um deles. João Batista, escolhido por Deus para ser o proclamador, o anunciador da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel, ele não procurou nada para si, mas ele disse: após mim vem um. E quando veio, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, realizou uma obra importante, e Deus continuou chamando, separando e escolhendo pessoas, como o próprio Jesus. No momento da escolha dos discípulos, diz a palavra, ele passou uma noite em oração. E quando pela manhã ele se apresenta, diz-nos a palavra, e chamou a si os que ele quis. E os que ele chamou vieram a ele. Ele preparou, treinou, orientou e deu a ordenança de eles continuarem a sua obra aqui na face da terra. Chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos ali Pedro, um baluarte nas mãos do Senhor, Tiago, João, Estevão, Filipe, Saulo, depois da sua conversão, foi o primeiro versículo que li, um homem escolhido por Deus, e tantos outros que o Senhor escolheu ao longo dos séculos, e ele continua escolhendo também nos nossos dias. Então Deus não tem esse negócio de manter uma dinastia familiar ou uma hereditariedade de famílias na frente do seu trabalho, da sua obra. Esta forma de trabalhar, ela não procede de Deus. Deus é aquele que tem a prioridade em escolher as pessoas e colocá-la nos lugares de responsabilidade com o trabalho que Deus confia a cada uma delas. Quando nós observamos, com raras exceções, quase todos os lugares estão estabelecidos lá uma dinastia familiar que vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, e o certo é que perde totalmente a direção de Deus e fica sendo um trabalho de cunho familiar, quando o trabalho é de Deus, pertence a Deus, a obra é de Deus, e ele é aquele que escolhe quem ele quer para colocar nas determinadas funções. Quando observamos que este princípio de que é Deus quem escolhe, é Deus quem coloca no lugar, não está sendo observado, não está sendo obedecido, nós encontramos quantos desencontros, quantas dificuldades, quantas friezas,
quantas dificuldades, quantas separações que existem, quantas pelejas e guerras que as pessoas levantam entre si por não estarem seguindo o modelo da palavra de Deus. Aqui, no verso que li, tinha tantas pessoas, mas ele disse: eu escolhi a Saulo. Ele é para mim um vaso escolhido. Se fosse perguntar lá em Jerusalém para os apóstolos, se fosse perguntar para os cristãos da cidade de Damasco o que eles achariam de Deus colocar Saulo como um representante seu, um apóstolo seu, alguém para fazer a sua obra, com certeza a maioria daquelas pessoas iria dizer: Saulo não, tem outro por aqui. Tem outros que nós podemos indicar, mas Saulo não, Senhor. Saulo não seria nem o último da lista. Ele estaria fora de qualquer lista. Mas como não são os homens que escolhe, é Deus, ele disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis e dos gentios de toda a terra. E quando nós observamos estes homens que, chamados, escolhidos, preparados por Deus, investidos da autoridade, o trabalho que eles fizeram para Deus ficou marcado na história. Quando se fala de Noé, se lembra do trabalho que ele fez. Por que ele fez? Porque Deus o escolheu para aquilo. Quando se fala de Abraão, a vida de Abraão, a fé de Abraão, marcou a história. Por que ele agiu daquela forma? Porque Deus o escolheu para aquela função. Quando vemos Moisés, o libertador de Israel, que coisa interessante, quantos embaraços, quantas dificuldades, mas por nada ele sentiu-se intimidado. E o nome dele está na galeria dos heróis. Por quê? Porque Moisés foi alguém escolhido por Deus. Vieram os outros, conforme relatei. Vieram Josué, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos outros seguiram sendo chamados pelo Senhor. E quando o Senhor chama, é assim. Aquela vida vai ser útil nas mãos do Senhor, vai realizar um trabalho de importância notável, que ficará marcado na história, e o legado deste servo de Deus, chamado por ele, ficará registrado na história de alguém a quem Deus chamou e usou para a sua glória. Quando chegamos em Paulo, nós observamos 14 epístolas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Quantas igrejas ele deu início? Quantas pessoas ele levou para Cristo? Mas isto por quê? Porque o Senhor disse: é para mim um vaso escolhido. Então a escolha pertence a Deus. É Deus quem escolhe. Deus não delegou este direito a ninguém de escolher. Ele continua escolhendo. E quando ele escolhe, ele focaliza, ele traz e ele coloca nos lugares aonde ele quer. E quando Deus coloca e o homem entende a direção, o chamado, a escolha de Deus, ele vai ser bem-sucedido. O nome do Senhor vai ser glorificado. Ele vai ser alguém que vai produzir resultados maravilhosos para o Senhor. Então, veja como é importante nós buscarmos na palavra de Deus elementos que nos dão a segurança e a convicção de saber que Deus está no controle de tudo, que Deus continua escolhendo e separando pessoas para a sua obra, dando a eles o trabalho, o lugar e o tempo necessário
para realizá-lo. E que, quando olhamos a palavra de Deus, nós não encontramos o Senhor Deus seguindo pela linha da hereditariedade ou da dinastia familiar. Não. O Senhor Deus, ele vai escolhendo. Observe, Jeremias, filho de sacerdote, Deus o chamou para profeta. Se fosse pela dinastia, ele seria um sacerdote. Mas a escolha de Deus não é assim. Deus o escolheu para profeta. E é o que ele foi. Paulo, Deus o chamou para apóstolo. Ele era um doutor na palavra. Mas Deus o chamou para apóstolo dos gentios. Alguém que ia palmilhar por aquelas estradas levando o evangelho. O doutor ficaria para referir mistérios da palavra. E Paulo recebeu de Deus esta graça. Mas o que ele colocou em evidência foi o seu apostolado. Ir aonde as pessoas estavam e anunciar Jesus a elas. Ser ali um instrumento de Deus para a conquista daquelas vidas. Então Deus continua escolhendo também nos nossos dias. É que muitas das vezes as pessoas tentam sufocar a escolha de Deus, não dão a plena liberdade à escolha de Deus e, portanto, as coisas não andam como deveriam. Elas ficam emperradas, ficam sem fruto, ficam sem o dinamismo espiritual, a demonstração de vida em comunhão com Deus, porque isto só vai acontecer quando a escolha estiver na plena direção de Deus. Não será através de um apadrinhamento, não será através de um laço familiar, não será através de um recurso financeiro que a pessoa tenha para conseguir determinada posição. Não. As escolhas pertencem a Deus. Deus não escolhe por parentesco, Deus não escolhe por apadrinhamento, Deus não escolhe por recursos financeiros. Deus escolhe segundo a sua vontade. Ele pode escolher o grande, o próspero, como ele pode escolher aquele que praticamente não tem nada, mas ele tem Deus na vida dele. Deus pode escolhê-lo para um trabalho importante e ele vai ser útil nas mãos do Senhor e vai trazer resultados que glorificarão o nome do Senhor, nosso Deus. Então, observe aqui, Deus escolheu conforme eu disse a princípio. Ele escolheu a Paulo, ele escolheu a Noé, ele escolheu Abraão, ele escolheu Moisés, ele escolheu Josué, ele escolheu Samuel, ele escolheu Davi, ele escolheu Elias, escolheu Eliseu, escolheu Isaías, escolheu Jeremias, escolheu Ezequiel, escolheu Daniel, outros profetas, escolheu João Batista, escolheu os apóstolos e escolheu a Paulo como sendo um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos reis e dos gentios de toda a terra. O Senhor continua escolhendo homens, servos para o seu trabalho, para realizar a sua importante e maravilhosa vontade aqui na terra. Se nós estivermos atentos, buscando, esperando, confiando em Deus e pedindo a direção do Senhor com a sensibilidade espiritual apurada para ouvir a escolha, o chamado de Deus na vida de quem quer que seja e o trabalho que se deve ser feito e dermos ouvido e atenção e a prioridade à escolha de Deus, certamente isto vai enriquecer o desenvolvimento da sua obra aqui na terra. Porque quando Deus está no controle,
tudo vai se realizar dentro do propósito, da vontade, do tempo de Deus e vai ser útil para o Senhor e para as pessoas. Portanto, que o Senhor Deus volte a ser obedecido, reverenciado pelo povo que o serve e que possa abrir mão dessas prerrogativas que eles têm usurpado de escolher e de manter a hereditariedade ou a dinastia para deixar que Deus escolha aqueles a quem Ele quer colocar nos lugares necessários para representá-lo e com o seu poder e a sua palavra realizar um importante trabalho e glorificar o nome do Senhor. Quem sabe você é um escolhido de Deus, é alguém que Deus tem olhado para você, mas como as pessoas não têm dado ouvido à escolha de Deus, você praticamente tem ficado a um canto, a um lugar, a um relento, mas fica na posição, porque quando Deus se movimentar para agir, Ele vai tirar tudo aquilo que está fora de lugar e Ele vai colocar quem Ele quer, nas posições que Ele quer, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas e tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, Deus escolhe homens para realizarem a sua obra aqui na terra. Grave isto. Observe na palavra. Veja, este tem sido o fundamento na escolha de Deus para suprir a carência da sua obra aqui na terra. Ele continuará fazendo este importante e maravilhoso trabalho. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.